Então, pessoal, nessa continuação, nesse vídeo aqui de continuação, a gente vai seguir da carreira 5 em diante. Se você, por acaso, caiu de paraquedas nesse vídeo, a gente começou toda a parte do início da teoria da técnica no vídeo anterior a esse. Eu vou colocar o link dele aqui na descrição desse vídeo, né? A gente fez um encontro ao vivo e como foi uma aula mais longa, teórica, ela é necessária, importantíssima. Se você não assistiu, volte e assista com calma e paciência, porque se você segue nesse vídeo sem ter assistido as premissas aqui, o início de tudo, você com certeza vai ter dúvida daqui para frente. Se você é iniciante aí na técnica do mosaico crochê. Agora, nesse vídeo, vocês vão perceber que a gente vai falar um pouco menos da teoria, do que foi aqui o início, e vamos fazer a troca sistemática das cores, ou seja, a gente vai trabalhar cor 1, cor 2, cor 1, cor 2, cor 1, cor 2, cor 1, cor 2, até o final do nosso gráfico. Então, eu não vou ficar fazendo sempre aqui o ponto de borda de início e o ponto de borda final. Se você tiver dúvida, você volta um pouquinho no vídeo, diminui a velocidade do vídeo para você assistir. Se eu ficar filmando todo o ponto de borda, fica muito enfadonho e vocês mesmas vão achar chato depois. Vou fazer o ponto de borda aqui bem devagar. Ponto de borda de base é esse aqui que eu enfiei minha agulha, estão vendo, ó? Eu coloco a agulha embaixo das duas laçadas e puxo a minha cor 1 aqui. Junto o fio grande com o fio pequeno e passo por dentro aqui dessa laçada. E deixei um pedacinho, fiz uma economia aqui de fio. Fui canguinha aqui, não precisa ser tão canguinha assim não, porque senão fica ruim. Puxo o fio grande e o fio pequeno junto, estão vendo aqui, ó? Tem o fio grande e o fio pequeno junto. Solto o fio pequeno e volto no mesmo lugar e puxo aqui a laçada do novelo, que é essa, e passo para fechar o ponto de borda. Somente agora que eu finalizo meu ponto de borda. E aí depois que eu já coloquei minha cor aqui, que é a cor 1, eu vou fazer a leitura do gráfico. Pego minha régua. Qual é a carreira que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer a carreira 5. Então, a régua fica posicionada da carreira 5 para baixo. Atenção, se você colocar carreira 5 para cima, você vai fazer a leitura do gráfico errada, tá? A carreira é a 5. Estamos fazendo agora, começando a fazer a carreira 5, que é a carreira da cor 1. A gente já fez a carreira 4. O link dessa primeira parte está na descrição do vídeo. E agora a gente vai fazer a carreira 5. Então, a gente posiciona a nossa régua e a gente esquece o que está para cima e esquece o que está para baixo e vai focar somente aqui, ó, nesse pedacinho. Carreira da cor 1. Vamos relembrar nossa legenda. Relembrar porque isso eu já expliquei na aula anterior a essa. Quando a gente está na carreira da cor 1, que aqui são os quadrados pintados, vai ser sempre ponto alto quando eu tenho dois quadrados pintados um em cima do outro. As demais situações encontradas serão sempre pontos baixos. E eu não marco pontos baixos. Então, eu estou aqui na carreira 5, minha caneta vai seguir aqui, ó, pela carreira 5, e eu só vou parar minha caneta quando eu encontrar um quadrado pintado. Encontrei um quadrado pintado, eu olho o quadrado que está embaixo e marco o ponto alto. Por que que eu marquei ponto alto? Porque quadrado pintado em cima e quadrado pintado embaixo, quando você está na carreira da cor 1, isso é igual a um ponto alto. E aí sigo aqui com minha caneta procurando mais algum quadrado pintado e não tem. Então, qual vai ser minha sequência? Eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos baixos, 3 pontos altos e 10 pontos baixos com a minha cor 1. Já sabemos que os pontos baixos no mosaico são sempre pegando na laçada de trás da carreira de base. Então, qual é a minha carreira de base aqui? É azul clara. Eu vou pegar minha carreira da cor 1, que é azul escura, na laçada de trás da carreira de base.
Se você se atrapalhar e pegar as duas laçadas do ponto, você fica sem base para trabalhar a sua próxima carreira da cor 2. Aproveitei para arrematar esse fio aqui, eu sempre faço isso quando eu posso, porque depois é só cortar a pontinha. E vou fazer 10 pontos baixos. Para cada ponto baixo, você tem uma laçada gêmea livre. Eu criei esses jargões, laçada gêmea livre e ponto baixo gêmeo livre, para facilitar a compreensão de vocês. O que quer dizer? Que cada ponto baixo da carreira que eu estou fazendo, que é a 5, eu tenho que ter aqui a laçada livre na carreira 4. Então, se eu tenho 10 pontos baixos, eu tenho que ter 10 laçadas livres. E aqui eu vou fazer 3 pontos altos. O ponto alto da minha cor 1, que é azul, eu pego na minha laçada livre da cor 1. Observe uma coisa importantíssima, que a minha agulha não ultrapassa a costura, como eu estou fazendo aqui agora para mostrar. Não. No mosaico, nessa variação de mosaico crochê, a gente não trabalha ultrapassando a costura. A gente só trabalha na frente da costura e sempre em carreiras de ida nessa variação. Então, eu sempre vou começar aqui, terminar aqui, eu que sou destra, e quem é canhoto vai começar aqui na esquerda e terminar aqui. Mas jamais a gente vai passar para o fundo da costura. Então, o avesso do mosaico crochê é diferente do fio conduzido. Você vê que tem uma letra, você vê o esboço da letra, mas o desenho não é como o fio conduzido, que ele fica igual. Aqui no mosaico crochê, a gente fica com essas ondinhas, que são os pontos baixos gêmeos. Então, a gente tem o direito da peça e o avesso da peça. E como é que eu faço para contar quantas carreiras? Eu conto sempre pelo ponto de borda, porque pela carreira, até você ter mais experiência, você pode se confundir, porque são carreiras que se sobrepõem. Então, aqui eu tenho 3 pontos altos e tenho que ter 3 pontos baixos livres atrás. Olha lá, 1, 2, 3. Estão vendo? Não posso ter 2, não posso ter 1, não posso ter 4. Tenho que ter a mesma quantidade dos pontos altos que eu fiz. E agora eu vou seguir aqui até o final fazendo 10 pontos baixos e volto para fazer a última vez com vocês o ponto de borda final. Aí daqui para frente eu já venho com vocês sempre com a minha linha da carreira seguinte engatada. Cheguei aqui, ó, contei 2, 4, 6, 8, 10 pontos baixos e o ponto de borda final, ele é sempre um ponto baixo centrado. Então, ponto baixo centrado, a gente entra com a agulha entre o Vzinho do ponto baixo e faz o ponto baixo. Eu faço essas 2 correntinhas de arremate, você pode fazer uma se quiser. Corto o fio. Não precisa cortar muito grande esse fio para não gastar. E puxo e tá feita aqui a minha 5ª carreira. A gente sobe a nossa régua para a gente começar a 6ª carreira, que é a carreira da cor 2. Já coloquei minha carreira da cor 2 aqui, meu ponto de borda, e vamos fazer a leitura do gráfico. Se você pulou de paraquedas nesse vídeo, quer saber sobre a linha e sobre a agulha, volta no vídeo, no primeiro vídeo anterior a esse, que o link está aqui na descrição, e assiste. Eu sei que é chato às vezes, mas são informações importantes. Mas vou dar um spoilerzinho só para acabar com a curiosidade de quem não pôde ver a primeira. É fio Duna, 2 cores de fio Duna e agulha 3,5 milímetros, tá? A gente agora sobe a régua, já faz um tique aqui, porque a 5ª carreira a gente já fez, vamos para a 6ª. Na 6ª carreira, olha, relembrando a legenda, aqui a cor 2 está representada pelos quadrados sem pintar. Então, nessa carreira, eu não ligo mais para os quadrados pintados, eu só vou ligar para os quadrados que não estão pintados. E vai ser sempre ponto alto quando eu tiver 2 quadrados sem pintar, um em cima do outro. Então, a gente segue aqui, ó, na 6ª carreira. A 5ª está somente para compor.
Então, já achei um quadrado sem pintar. O de baixo também é sem pintar. Então, aqui eu já tenho uma sequência de 10 pontos altos. Essa marcação aqui, ela é da carreira 5, não lhe atrapalhe nada. Quadrado pintado na carreira da cor 2, significa que é ponto baixo, você nem liga e segue em frente, marcando somente os seus pontos altos. E a gente vai ter, então, 10 pontos altos, 3 baixos e 10 altos. Quem quiser o gráfico e a foto da letra E, me pede pelo Instagram, tá? Não adianta pedir aqui nos comentários do YouTube, porque eu não posso adicionar, anexar nenhuma foto, nem anexo, nem arquivo, nem nada. Olha lá, cor 2, ponto alto, na laçada da cor 2. Olha o movimento que eu faço, ó. Eu pego a laçada da cor 2 e vou fazer ponto alto. E são 10 pontos altos. Eu viro a agulha, pesco a laçada livre. Então, se você não toma o cuidado de deixar sempre as laçadas da frente livre, você acaba ficando sem ter base para fazer as carreiras subsequentes. Então, são 10 pontos altos e o que a gente tem que ter atrás? 10 pontos baixos gêmeos, não 11, nem 12, nem 9, 10. Então, são 10 pontos altos, 3 pontos baixos e 10 pontos altos e o ponto de borda. Agora, ponto baixo, pega na laçada de trás. 1, 2, 3. E agora eu sigo com 10 pontos altos e o ponto de borda e volto com vocês já com minha cor 1 para a gente fazer a 7ª carreira. Ponto de borda da cor 1 e o que a gente faz com a régua? Sobe a régua, porque agora a gente vai fazer a carreira 7. Tiquei, minha carreira 6 já está pronta. Carreira 7, o foco são os quadrados pintados, porque agora é carreira da cor 1. Então, eu venho com a minha caneta, ó, só paro quando eu tenho quadrado pintado. Achei um quadrado pintado, eu olho o quadrado que está embaixo. E aí, eu marco o meu símbolo universal de ponto alto nesses 3 aqui. E aí, a sequência vai ser 10 pontos baixos, 3 altos e 10 baixos. Agora, com a cor 1. Cuidado para não comer essa primeira laçada, porque senão você termina com menos pontos do que o que você precisa. E se a gente tem 25 pontos, contando com o de borda, de início e de final, a gente termina o nosso trabalho com 25 pontos. Um de borda, 23 trabalhados no gráfico e um de borda no final. Então, a gente vai fazer 10 baixos, aproveito para arrematar esse fiozinho aí, depois é só cortar, 3 altos e 10 baixos. E quando você se familiarizar um pouco mais, para quem está começando, essa troca de cor e essa movimentação e esse foco nessas 2 linhas que você tem que olhar e essa coisa de ler gráfico, tudo isso vai te tirando do estresse do dia a dia, vai tirando dos pensamentos ruins que todos nós temos, vez ou outra, ou muitas vezes, ou outras poucas vezes, porque a gente se conecta nisso aqui. E as cores começam a fazer o trabalho delas, as combinações e a energia das cores começam a funcionar na nossa mente e de repente você está aqui bem mais relaxada, bem mais tranquila, focada e vendo a mágica acontecer, que são 2 novelos se transformando numa letra, numa peça, num projeto, e é essa transformação. Terminamos, eu fiz 10 baixos, 3 altos e 10 baixos.
Fiz mais rápido porque, se vocês já perceberam, esse início da letra Y, ele é só repetição. Só vai começar a mudar quando a gente chegar aqui na hastezinha da letra. Então, vou colocar minha cor 2 aqui e volto com vocês para a gente fazer a carreira 8. Já tô com a cor 2 aqui engatada, já subi minha régua e já tiquei a carreira 7. Na carreira 8, o foco são os quadrados que não estão pintados, que é a minha cor 2. Então, eu vou com a minha caneta observar sempre aonde eu tenho um quadrado não pintado. Então, aqui eu tenho logo de cara uma sequência de 10 espaços que não estão pintados. Quando eu vejo em cima não está pintado, olho para o de baixo também não está pintado, isso é equivalente a um ponto alto. Então, eu tenho uma sequência de 10 pontos altos, 3 baixos e 10 altos. O Y maiúsculo, para mim, criar esse gráfico, executar, foi grau de dificuldade fácil, eu achei. Achei que o E foi mais elaborado, precisei ajustar mais o gráfico e refazer. A gente vai ter muitos desafios, porque tem letras aí do alfabeto que, para eu tentar manter esse espaço igual a esse aqui de 23 por 25, vai ser um desafio e tanto. Já fiz meu primeiro ponto alto, não esqueço nunca dessa primeira laçadinha. E sigo trabalhando ponto alto da minha cor 2, na laçada livre da minha cor 2. Se você está dando os primeiros passos do mosaico a partir dessa série, a minha sugestão e dica que vale ouro é: não assista e faça ao mesmo tempo. Assista, anote, escute atentamente e depois você assiste de novo executando. Porque quando a gente está executando, a gente esquece de ouvir. E quando a gente esquece de ouvir, a gente deixa passar informações importantes e aí a gente erra. Tudo bem, o erro faz parte do processo, mas com o erro vem também um pouco de frustração, porque somos todos crocheteiros e crocheteiras experientes. E ninguém gosta de errar, né? 10 pontos altos, agora faço 3 baixos pegando na laçada de trás. E o que é que eu tenho aqui? Eu tenho aqui 10 pontos baixos gêmeos e o que é que eu tenho aqui? 3 laçadas gêmeas livres. Vou fazer aqui 10 pontos altos e meu ponto de borda e volto para a gente começar a carreira 9. Já coloquei a minha cor 1 aqui no ponto de borda, já subi a régua para a carreira 9 e o foco, já tiquei a carreira 8 que a gente acabou de fazer, e o foco é carreira 9, carreira da cor 1, quadrados que estão pintados. Então, a gente segue aqui o nosso olhar na carreira 9 e a gente só para a caneta quando a gente tem um quadrado pintado. E aí, a gente marca o ponto alto. Por quê? Porque tem um quadrado pintado em cima de outro quadrado pintado. Então, a sequência vai ser 10 pontos baixos, 3 pontos altos e 10 pontos baixos. A gente aproveita para arrematar o fio pequeno, ponto baixo sempre pegando na laçada de trás da carreira de base e o ponto alto é sempre na laçada livre da mesma cor que você está trabalhando. Esse é o mosaico reto. Eu tenho outras peças em mosaico circular que não precisa cortar o fio, não tem ponto de borda. Eu tenho o curso do Box Mosa, que é um gráfico feito de forma circular, sem cortar fio. Eu tenho o Supply Esplendor, o Supply Solares, o Supply Primaveres. Todos esses são peças em mosaico contínuo, circular. Os 3 que eu falei, redondos, e o Box Mosa é retangular.
mas não é com ponto de borda como esse aqui que eu chamo de mosaico reto. Aqui no link da descrição também vai ter o link da minha home, onde estão disponíveis lá os cursos que eu tenho nessa técnica, para você olhar se você se interessar em aprofundar os seus conhecimentos nessa técnica. Então, eu fiz aqui 10 baixos, 2, 4, 6, 8, 10, e agora 3 altos. Já garanti que eu tenho ali minhas 10 laçadas gêmeas e vou garantir aqui que eu fique com 3 pontos baixos gêmeos atrás dos pontos altos, e aí sigo o meu gráfico certinho. 1, 2, 3, e aqui eu tenho 2, 4, 6, 8, 10 laçadas gêmeas. Agora eu vou fazer 10 pontos baixos e o ponto de borda e volto com vocês para a gente fazer a 10ª carreira na cor 2. Carreira 10, já com a minha cor 2 engatada. Carreira da cor 2, o foco são os quadrados que não estão pintados. Eu não consigo deixar aqui na tela, mas vou colocar aqui para quem quiser printar essa legenda. Olha aí, eu deixo 10 segundinhos, vocês pausam o vídeo aqui nesse momento e printam essa legenda. Pronto, porque eu não consigo deixar ela aqui disponível por causa do foco da aproximação que eu quero que vocês vejam do gráfico. Carreira 10 é carreira da cor 2. O foco vai para os quadrados que não estão pintados. Então, você segue com sua caneta aqui na carreira 10 e você, quando encontra um quadrado sem pintar em cima e um quadrado sem pintar embaixo, foca somente nesse trecho que está aqui no meio da régua, esquece o que está em cima, esquece o que está embaixo. E aí você já tem aqui essa sequência de 10 pontos altos, 3 baixos e 10 altos. Esse início dessa letra é bem repetitivo, dá para você ir buscando esse entendimento. O clique do gráfico, ele vai acontecer a qualquer momento. Se você é iniciante na técnica, você vai conseguir executar a peça seguindo esse vídeo, seguindo as minhas aulas, mas você também vai, à medida que for praticando, e praticando, você vai ter um momento em que você vai entender esse mecanismo do gráfico, que eu chamo de clique do gráfico. Pode acreditar, eu tenho muitas joaninhas aí, veteranas, para provar a vocês que o clique do gráfico, mais dia ou menos dia, ele chega para todos nós. Aqui eu fiz 10 pontos altos, tenho meus 10 baixos atrás livres, e aqui 3 baixos. E agora vou repetir 10 altos e o ponto de borda para a gente finalizar a 10ª carreira. E voltamos já para fazer a 11ª, já com a cor 1 na agulha. Agora a gente vai fazer a carreira 11, que é a carreira da cor 1. Já coloquei a régua posicionada. Carreira da cor 1, o foco da gente são os quadrados que estão pintados. Já estou aqui com minha cor 1 na agulha. Então, eu vou com a minha caneta aqui, ó, na carreira 11. E quando eu encontro algum quadrado pintado, eu paro. Aí, achei um quadrado pintado em cima e embaixo não está pintado. Olha o que acontece. Quando você tem um quadrado pintado em cima e embaixo outro que não está pintado, isso é ponto baixo, então eu não marco. Então, eu só marco quando eu acho um quadrado pintado em cima e um pintado embaixo, porque eu estou fazendo a carreira 11, que é a carreira da cor
1. Então, a sequência vai ser ainda a mesma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos baixos. Esse aqui é um ponto baixo, 3 altos e 10 baixos. Logo, o nosso gráfico já vai começar a mudar para o Y maiúsculo. Ó, não esquece de pegar essa primeira laçadinha aqui, ó, ela fica meio escondida. Aproveita para arrematar o fio pequeno da cor azul escura, que é da cor 1, e vamos seguir fazendo 10 pontos baixos. Dois, quatro, seis, oito, 10. 3 pontos altos. E agora aqui eu vou fazer 10 pontos baixos de novo e um ponto de borda final. E a gente assim acaba a 11ª carreira. Vamos para a 12ª, de novo com a cor 2. Vamos agora para a carreira 12. Carreira 12, carreira da cor 2. Já tô com ela aqui na agulha. E agora a gente começa a ter o início da perna aí, das pernas do Y. Vamos prestar atenção. Carreira da cor 2, o foco da gente são os quadrados que não estão pintados. Então, vai ser sempre ponto alto quando a gente tiver 2 quadrados sem pintar, um em cima do outro. Então, vocês reparam que na carreira da cor 1, eu só foco nos quadrados pintados. E na carreira da cor 2, eu só foco nos quadrados que não estão pintados. Se você perdeu a primeira aula, volte, o link está na descrição do vídeo, porque se você observar, ó, carreira 1 e 2 não tem marcação, porque são carreiras de base, você precisa entender isso. Então, a gente vai ter qual sequência aqui? Estou marcando os pontos altos, a gente vai fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos altos. Aí aqui, ó, quadrado pintado é baixo, quadrado pintado é baixo. E aqui, Joana, tem um quadrado sem pintar. Vamos voltar para a legenda. Um quadrado sem pintar em cima, que é a sua cor 2. Mas que o quadrado de baixo está pintado, isso é ponto baixo, a gente não marca. Então, aqui é ponto baixo que segue junto como esses daqui. Então, vão ser 9 pontos altos, 5 baixos e 9 pontos altos. Laço aqui, não esquece essa primeira laçada. 9 pontos altos. Quatro, 5, 6, 7, 8, 9. E eu tenho que ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos baixos atrás livres. E agora são 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. E eu tenho que ter 1, 2, 3, 4, 5 laçadas livres na frente. E agora eu vou fazer aqui, ó, atenção. Você pode querer fazer isso, né? Aí o que é que tá errado? Porque esse ponto baixo tem que ter a laçada livre dele aqui. Então, por isso que eu falo da laçada livre e do ponto baixo livre atrás. E agora eu vou fazer 9 pontos altos e finalizo com o ponto de borda e volto com vocês para a gente fazer a 13ª carreira de novo na cor 1. 13ª carreira, check na 12ª, vamos lá para a 13ª. Ó, C1, as dicas que eu já dei.
pinte o gráfico com as cores que você está usando, facilita esse início do seu aprendizado. Coloque cor 1 e cor 2, cor 1 e cor 2 na lateral para você lembrar que cor é que você está trabalhando naquela carreira, porque a cor que você está trabalhando na carreira é o foco que você vai dar. Exemplo, se eu estou na cor 1, o meu foco são os quadrados pintados. Quando eu estou na cor 2, que é o C2, o meu foco são os quadrados sem pintar. Então, se você não coloca essa marcação para lhe ajudar, bem como se você não usa um artifício como esse para lhe ajudar a focar somente nessa fileira que você vai fazer, você vai tendo um pouco mais de dificuldade para assimilar a técnica. Então, vamos lá. Carreira 13, carreira da cor 1. O foco são os quadrados que estão pintados. Então, eu sigo aqui com minha caneta. Quando eu encontro um quadrado pintado, eu vou olhar o quadrado que está embaixo. Esse aqui está pintado, mas esse está sem pintar. Então, quadrado pintado em cima e quadrado sem pintar embaixo, ponto baixo eu nem marco. Aí aqui é quadrado pintado em cima e quadrado pintado embaixo, então eu marco. Aqui eu tenho 2 sem pintar, significa também ponto baixo nessa carreira, que é a carreira da cor 1. E aqui eu tenho 2 pontos altos. E aqui eu sigo com outra sequência de pontos baixos. Então, qual vai ser a sequência da 13ª carreira? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos baixos, 2 altos, 1 baixo, 2 altos e 9 pontos baixos de novo. Então, no ponto baixo eu aproveito para arrematar o fio. Ele fica... Vocês estão vendo como ele fica escondidinho aqui? Essa laçada fica escondida. Não esqueçam dela. Se você pular ela, seu gráfico vai dar errado. Então, agora são 9 pontos baixos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2 pontos altos. Na frente de cada ponto baixo eu tenho que ter a mesma quantidade de laçadas livres. E atrás de todo ponto alto eu tenho que ter a mesma quantidade de pontos baixos livres. Então, 2 altos, 1 baixo e 2 altos. E para finalizar a 13ª carreira, eu vou fazer mais 9 pontos baixos e o ponto de borda. Olha o que eu falei para vocês na aula, na primeira aula, na aula que foi ao vivo. Ele fica assim, ó, é por conta da tensão diferente entre o ponto baixo e o ponto alto. Então, a tendência é ele ficar assim. E o que é que a gente vai fazer com nossa peça quando a gente acabar? A gente tem que blocar. Aqui mesmo no meu canal do YouTube tem o que é blocagem. Então, depois, quando a gente terminar, a gente tem que blocar. Enquanto eu estou fazendo com vocês, gravando essa aula, eu pensei no que é que eu vou fazer. O meu tapete ele vai ser Iemanjá embaixo, um ponto do crochê tradicional entre essa tira do nome e de novo o nome em cima, Iemanjá. Então vai ser um tapete assim, Iemanjá embaixo, Iemanjá em cima e uma parte de crochê tradicional no meio. Eu acho que é isso que eu vou fazer. Tô pensando. Mas essa minha aqui já tá mais esticada porque ela já descansou mais, mas o ideal é você blocar para que a peça se acomode, que os pontos se acomodem. Então, vou terminar a minha 13ª carreira com 9 pontos baixos e volto com vocês com a cor 2 para fazer a 14ª carreira. Já aqui com minha cor 2, eu queria mostrar para vocês como é que o gráfico vai ficando, à medida que a gente vai marcando. Vocês estão vendo? Assim, quando você olha, se você olha rápido, parece que está tudo com ponto alto. Mas observe que eles estão intercalados. Que é exatamente carreira da cor 1, carreira da cor 2, carreira da cor 1, carreira da cor 2, carreira da cor 1, carreira da cor 2, cor 1, cor 2, cor 1, cor 2 e cor 1. E agora a gente vai fazer a 14ª carreira, que é novamente na cor 2.
Então, vamos lá. Carreira da cor 2, o foco são os quadrados que estão sem pintar. Então, toda vez que eu vejo um quadrado sem pintar, eu marco um quadrado sem pintar em cima e um quadrado sem pintar embaixo, eu marco o meu símbolo lá de ponto alto. Aqui, quadrado pintado, na carreira da cor 2, eu passo reto. Quadrado pintado, eu passo reto. Quadrado sem pintar, porém, o de baixo está pintado, ponto baixo, passo reto. Quadrado sem pintar em cima, quadrado sem pintar embaixo, ponto alto. E assim, eu vou ter a sequência da 14ª carreira, que vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos altos, 1, 2, 3 baixos, 1 alto, 3 baixos e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, 8. E agora, 3 baixos. Como é que eu sei que é nesse baixo? Porque eu conto aqui, ó, e tenho 8 baixos livres. Eu tenho, observa aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 baixos livres. Esse primeiro não dá para vocês verem direito, mas está livre aqui. E o 8º aqui. Então, esse último aqui, esse 9º ponto baixo já é para fazer a parte dos 3 baixos que eu tenho que fazer nessa carreira. 3 baixos e um alto. Onde é que eu vou pegar esse um alto? Olha aqui a laçada livre da cor 1 para eu trabalhar. Então, aqui, ó, fiz o alto. E agora eu sigo fazendo 3 baixos e 8 altos, como eu fiz nessa primeira parte. E finalizo com um ponto de borda para a gente voltar para fazer a 15ª carreira. 15ª carreira, carreira da cor 1. Qual é o foco na carreira da cor 1? Os quadrados que estão pintados. Então, a gente passa reto pelos que não estão pintados e foca somente nos que estão pintados. Quadrado pintado em cima, mas embaixo sem pintar, é ponto baixo. A gente segue sem marcação. Quadrado pintado em cima e quadrado pintado embaixo, a gente marca. Quadrado pintado em cima e quadrado pintado embaixo, a gente marca. Aqui, ó, quadrado sem pintar, na 15ª carreira, a gente passa reto. E aqui a gente tem quadrado pintado em cima, quadrado pintado embaixo. Então, a sequência vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 baixos, 2 altos, 1, 2, 3 baixos, 2 altos e 8 baixos. Um, 2, 3, 4, 5, 6. Tirar o pedacinho que passou para trás. 7, 8. E agora, 2 baixos. Como é que eu sei que é aqui que eu vou pegar? Porque eu tenho aqui, ó, 2, 4, 6, 8 laçadas livres. Então, 2 altos. E agora eu vou fazer aqui 3 baixos. 1, 2, 3. E agora, 2 altos. E vou seguir aqui com 8 baixos e o ponto de borda
para finalizar a 15ª carreira. Chegamos agora na 16ª carreira, de novo na cor 2, e o foco da gente está nos quadrados que não estão pintados nesse espaço aqui, tá? Esquece tudo que você já fez embaixo e tudo que você já fez e tudo que você vai fazer em cima. Então, quando eu estou na carreira da cor 2, o meu foco está no quadrado que não está pintado. Acho um quadrado não pintado, olho para o que está embaixo. Se estiver sem pintar, isso compõe um ponto alto. Vou aproximar aqui porque eu sei que distante fica ruim para vocês verem. Mas lembrem de ir no meu Instagram e me pedir a foto, que eu vou mandar a foto desse gráfico e do da letra E. Eu vou mandar a foto do gráfico da letra E sem marcação, para quem prefere fazer sem marcação, e com a marcação para quem prefere fazer com a marcação. Lembrando que não vai ter o vídeo fazendo a letra E junto com vocês. Vai ter somente a foto e o gráfico. E eu disponível para ajudar se você tiver dúvida. Mas, se você prestar atenção na letra Y, você vai conseguir. É um desafio, eu sei que é, mas você vai conseguir também fazer o da letra E. E toda semana vai ser assim, eu vou fazer com vocês uma letra e vou disponibilizar o gráfico da outra letra. Chegamos aqui que tem um quadrado pintado, a gente nem olha, não precisa. É carreira da cor 2, a gente só olha para os quadrados que não estão pintados. Chegou aqui, tem um quadrado sem pintar, porém o quadrado que está embaixo está pintado. E isso recai nessa situação aqui. Quadrado sem pintar em cima e quadrado pintado embaixo, é ponto baixo, a gente não marca. E aí vou seguir aqui olhando aonde eu encontrar dois quadrados sem pintar, um em cima do outro, da carreira 16 para baixo, não da 16 para cima. Observem que a régua está posicionada da 16 para 15 e não da 16 para 17. Se você fizer essa troca, que é simples e boba, atrapalha toda a interpretação do seu gráfico. Então, a sequência agora vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos, 1, 2, 3 baixos, 3 altos, 3 baixos e 7 altos. Então, vamos executar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E agora 3 baixos. Olha só, tenho que garantir que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos baixos livres aqui atrás. Então, o primeiro ponto baixo aqui que eu tenho que fazer é nessa laçadinha do 8º ponto. 3 baixos, 3 altos. Cheguei aqui na outra parte, no outro lado do Y, vou repetir. 3 baixos, 7 altos e o ponto de borda, e assim a gente termina a 16ª carreira. Já com o ponto de borda na minha cor 1, subi minha régua para a carreira 17. Carreira 17, carreira da cor 1. O foco são os quadrados que estão pintados, então eu não olho, quer dizer, eu olho, mas não ligo para os quadrados que não estão pintados. Eu venho com a caneta aqui, ó, na minha carreira 17, e quando eu encontro um quadrado pintado, eu olho para o que está embaixo dele. E aqui, ó, eu encontrei um pintado, só que aqui tá sem pintar. Então, isso é uma situação de ponto baixo, eu não marco. Eu só marco na carreira da cor 1 quando eu encontro
2 quadrados pintados um em cima do outro. Então, qual é a sequência dessa carreira? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos baixos, 2 pontos altos, 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos, 2 pontos altos e 7 pontos baixos. Desculpa. Então, quando começo com ponto baixo, eu aproveito para arrematar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 pontos altos, 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 2 pontos altos. E vou terminar essa carreira com 7 pontos baixos e o ponto de borda. E volto com vocês para a gente fazer a carreira 18. Carreira 18, carreira da cor 2. Já tô com ela aqui no meu ponto de borda. O foco da gente são os quadrados que não estão pintados. E eu vou ter sempre um ponto alto quando eu tiver 2 quadrados sem pintar um em cima do outro. Quando eu direciono o meu foco para os quadrados pintados na carreira da cor 1 e para os quadrados sem pintar na carreira da cor 2, eu diminuo a quantidade de informações que o meu cérebro precisa compreender. Por exemplo, aqui, ó, eu já diminuo a quantidade de áreas que meu cérebro precisa olhar. Então, por isso eu uso a régua, só olho para o que está aqui no meio. Esqueço que está abaixo, esqueço que está acima. E aqui, na carreira da cor 2, eu só olho para onde tem quadrado branco. Eu nem ligo para onde tem quadrado pintado. Agora, quando eu encontro um quadrado branco, eu olho para o que está de baixo. Se tiver pintado, eu também não ligo. Se tiver sem pintar, eu já coloco a minha marcação de ponto alto, porque assim fica fácil de, num golpe de vista, eu ver que eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pontos altos, 1, 2, 3 pontos baixos, porque não estão marcados. 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos, 3 pontos baixos e 6 pontos altos. Você diminui a quantidade de informações e melhora a qualidade dessas informações, porque a chance de você errar é menor. Primeiro, porque você está marcando aonde você tem que fazer ponto alto em cada carreira e você consegue só olhar para aquela fileira que você tem que fazer. Então, é muito mais fácil se você seguir nesse passo a passo, nesse método, dessa forma. Lógico que você também daí, depois de aprendido, você vai fazer como você achar melhor, inclusive a marcação do gráfico ou não. 3, 6 altos, 6 pontos altos, e eu garanto que eu tenho os 6 pontos baixos atrás livres, eu preciso garantir. 3 baixos, 5 altos, 3 baixos e sigo agora para acabar a carreira fazendo 6 altos e o ponto de borda. E assim eu finalizo a 18ª carreira do nosso gráfico. 19ª carreira, carreira da cor 1. Foca só aonde tem quadrado pintado e só vai ser ponto alto aonde tem 2 quadrados pintados um em cima do outro. O resto é todo de ponto baixo. Então, você vai fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 baixos, 2 altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 baixos, 2 altos e 6 baixos. Aproveita aqui no baixo para já arrematar. Não esquece essa primeira laçadinha de trás aqui, que ela é difícil.
2, 3, 4, 5, 6, 2 altos, 7 baixos, 4, 5, 6, 7 e 2 altos. E agora aqui 6 baixos para finalizar essa carreira e o ponto de borda. E a gente volta para fazer a 20ª carreira já com a cor 2. 20ª carreira da cor 2, já tô com ela aqui, ó, engatada no meu ponto de borda. Eu faço logo isso quando eu acabo uma carreira, para eu não me confundir se eu precisar parar para voltar depois. Isso é uma dica importante. Foco agora só nos quadrados que não estão pintados. E vai ser sempre ponto alto quando eu encontrar 2 quadrados sem pintar um em cima do outro. Aonde tem quadrado pintado, você nem precisa focar, nem prestar, assim, prestar atenção sim, mas não precisa, num golpe de vista rápido aqui, quando você repete isso várias vezes, carreira da cor 1, foco nos quadrados pintados. Carreira da cor 2, foco nos quadrados sem pintar. No meu caso, porque eu defini isso. Se você fala isso para você várias vezes e você entende, num golpe de vista aqui você vê rapidamente que você vai ter 2, 4, 5 pontos altos, 1, 2, 3 baixos, 7 altos, 2, 4, 6, 7 altos, 3 baixos e 5 altos. Já estamos acabando quase a letra Y. Lembrando que eu não vou fazer o passo a passo da letra E. Eu vou disponibilizar a foto e o gráfico sem marcação e o gráfico com marcação para ajudar. E vocês me pedem esse gráfico lá pelo Instagram para eu poder saber. Eu não tenho como anexar aqui pelo YouTube nenhum tipo de documento fotográfico. 3, 5, 3, 5. Agora aqui, 3 baixos. E agora 7 altos. Garanto que eu tenho a quantidade de laçadinhas livres aqui, ó, 1, 2, 3. E garanto que eu tenha a quantidade de pontos baixos gêmeos atrás de cada ponto alto que você fizer. Então, se eu tenho aqui 7 pontos altos, eu tenho que ter 7 pontos baixos gêmeos ali atrás. Dois baixos, na verdade não são 2, são 3. 1, 2, 3. E agora eu finalizo aqui com 5 pontos altos e o ponto de borda. E assim a gente termina a 20ª carreira do nosso gráfico. Carreira 21, de volta com a cor 1 no ponto de borda. E a gente vai focar somente nos quadrados que estão pintados. Fui dar o check ali que eu tinha esquecido. Então, eu venho na carreira 21, achei um quadrado pintado, eu olho para o que está embaixo. Se não tiver pintado como esse aqui, ele não é ponto alto, ele é um ponto baixo, eu nem marco. Eu só marco aonde eu encontro 2 quadrados pintados um em cima do outro. Então, a sequência vai ser 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos, 2 altos, 9 pontos baixos, 2 altos e 5 pontos baixos. Falei isso durante todo a peça, o gráfico. Aproveita para arrematar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Porque depois você corta na hora dos arremates, todos que já estão para dentro.
Dependendo do que você vai querer fazer com a peça, você vai deixar o fio por enquanto aí ou vai cortar, como eu fiz no meu caso. 2 altos e agora aqui, ó, 9 baixos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 2 altos e mais 5 baixos. 2, 3, 4, 5 e o ponto de borda, que é um ponto baixo centrado. E assim a gente ficou na carreira 21. Vamos trocar a cor e vamos para a carreira 22. Na carreira 22, de volta para a cor 2, de volta para o foco nos quadrados que não estão pintados. Vai ser sempre ponto alto quando você encontrar 2 quadrados sem pintar, um em cima do outro. Aonde tem quadrado pintado, você passa reto. Segue o barco, segue o fluxo. É uma questão de treino, de calma, de prática, de paciência. Siga o método, vem comigo e segue o meu método. Lembra lá dos 5 passos: ouvir, entender, praticar, respirar e executar, que com certeza você vai aprender no seu tempo a técnica do mosaico crochê. 4 pontos altos, a sequência. Aqui não existem comparações, aqui não existe ninguém melhor do que ninguém, aqui existe uma comunidade forte, aqui existe uma comunidade que é apaixonada pelo crochê, pelas manualidades, pelo mosaico crochê, pela beleza, pela transformação. Aqui agora 3 pontos baixos. Umas aprendem mais rápido, outras mais devagar. Outras precisam fazer a marcação, outras conseguem fazer sem a marcação. O importante é você se sentir bem e você se desafiar a aprender uma coisa nova. Agora aqui a gente vai fazer 9 pontos altos. Nove pontos altos. Aí aqui agora eu vou fazer 3 baixos e termino com 4 altos e o ponto de borda. Garanta aí que você tem a mesma quantidade de pontos baixos atrás dos pontos altos e a mesma quantidade de laçadas livres na frente de cada ponto baixo. E assim a gente termina a carreira 22, vamos para 23. Carreira 23, carreira da cor 1. Foco aonde tem quadrado pintado. E a gente vai ter aqui uma sequência de 1, 2, 3, 4 pontos baixos, 2 pontos altos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos baixos, 2 pontos altos e 4 pontos baixos. Já estamos chegando no finalzinho dessa letra. 1, 2, 3, 4 pontos baixos, 2 pontos altos, 11 pontos baixos. Se você ainda não está entendendo, é normal. Se você ainda não conseguiu começar, é normal. Se você ainda faz confusão, cor 1, cor 2, é normal. A gente vai ter bastante tempo para trabalhar. Em todo tutorial, em toda aula que eu for dar, eu começo com a premissa da técnica, explicando a premissa da técnica. Então, a gente vai ter muitas letras para a gente
revisitar esses conceitos. Então, não desista, não desista agora. Aliás, se depender de mim, você não desista nunca. Se eu souber que você chegar até mim, você vier conversar comigo lá pelo Instagram e eu souber que você quer desistir, eu vou fazer de tudo para que isso não aconteça, porque eu tenho certeza que depois que você conseguir ultrapassar essa primeira barreira inicial, você vai se sentir muito bem e é isso que importa. Então, terminamos assim. Foram 4 baixos, 2 altos, 11 baixos, 2 altos, 4 baixos e o ponto de borda. Agora a gente vai para a carreira 24, de novo com a cor 2, e na cor 2 o foco são os quadrados que não estão pintados. Então, aqui a gente vai ter uma sequência de 4 pontos altos, 2 pontos baixos. Por que que aqui é ponto baixo? Porque apesar de você ter o quadrado aqui de cima sem pintar, o de baixo está pintado. Aqui a gente vai ter 11 pontos altos. Dois pontos baixos e 4 pontos altos para finalizar essa carreira. Vou colocar o meu ponto de borda aqui e volto com vocês. 4 pontos altos. Quatro pontos altos, 2 baixos, 11 pontos altos, dois baixos e 4 pontos altos. E o ponto de borda. Quem quiser, dependendo da peça que vocês forem fazer, você pode acabar aqui já nessa carreira. Eu que quis fazer a carreira 25, porque eu quero esse detalhe aqui, ó. Eu quero esse detalhe, tá vendo? A carreira aqui em cima e a carreira embaixo. A carreira aqui embaixo e a carreira aqui em cima. Eu quero esse detalhe, mas se você quiser, você pode finalizar aí, né? Não sei exatamente que peça que você tá fazendo. E a carreira 25, olha só, ela é uma carreira da cor 1. E o foco é quadrado pintado. Mas Joana não tem nenhum quadrado pintado na carreira 25. O que é que significa? Quando a gente está fazendo a carreira da cor 1. Ou seja, você vai colocar na sua agulha a sua cor 1. Cor 1, carreira da cor 1. Só que você não tem nenhum quadrado pintado nela toda. Então, ela é toda feita em ponto baixo. E isso pode sim acontecer em várias situações. Então, observe que é diferente do fio conduzido, que no fio conduzido, quando você vê a cor no gráfico, significa que você tem que mudar ali a linha. No mosaico crochê, não é assim. No mosaico crochê, a cor do gráfico é para você saber quando que vai ser ponto alto, né? Não que horas que você vai mudar de cor. Você muda de cor aqui, ó, no início de cada carreira. Uma carreira é cor 1, outra é cor 2. Uma é cor 1, outra é cor 2. Não quando você vê no gráfico a cor. A cor no mosaico crochê, pintado, desenhado no gráfico, é para você saber quando que você vai fazer um ponto alto. E aí, para finalizar esse gráfico, o primeiro da nossa série da letra Y,
a gente tem a carreira 25, que é a carreira da cor 1, que a gente foca nos quadrados que estão pintados, mas ela, por incrível que pareça, aqui não tem nenhum quadrado pintado. O que quer dizer que você está com a sua agulha, você está com a sua cor 1 na agulha, mas você vai fazer ela todinha em ponto baixo. E segue o barco, essa carreira, ela é toda em ponto baixo. E eu vou tentar manter todas as letras desse alfabeto com essa quantidade de carreiras e seguindo esse padrão. Pode ser que eu não consiga, porque eu ainda não criei todos os gráficos. Eu vou criando semana a semana 2 letras do nosso alfabeto, inclusive com o desafio de fazer maiúsculos e minúsculos, letras maiúsculas e letras minúsculas. Eu topei comigo mesmo um desafio e tanto, hein, gente? Porque é muito trabalho produzir as letras todas do alfabeto, tanto maiúsculo quanto minúsculo, para trazer aqui para vocês. Então, não esqueçam de curtir esse vídeo, não esqueçam de comentar, não esqueçam de compartilhar, para que dessa forma esse conteúdo chegue para mais pessoas e assim o meu canal realmente cresça e apareça, porque é dessa forma que o meu conteúdo e que o meu trabalho e que as minhas horas de dedicação e que o meu estudo é valorizado por vocês, né? Dentre outras formas, essa é uma delas. Então, olha só, aqui tá finalizado o nosso gráfico da letra Y e ele ficou assim. Ele vai até a carreira 25, só que na carreira 25 você não tem marcação nenhuma, porque ele não tem ponto alto. Então, eu vou mandar essa foto para quem me mandar uma mensagem no Instagram e vou mandar essa foto para quem me mandar a mensagem lá no Instagram. Aqui é o gráfico da letra E, é um E minúsculo, é um E estilizado, que é esse aqui que vocês estão vendo. Eu vou mandar a foto disso aqui e disso aqui. Aí o gráfico eu vou mandar assim, como vocês estão vendo aqui, sem marcação nenhuma, e o gráfico dele marcado, porque ajuda, né? Se você colocar a sua régua aqui e você for seguindo aonde, quando você posiciona, vou explicar aqui para você. Você tá fazendo sozinho aí e tá com o gráfico com marcação, assistiu a aula e depois vai fazer. Quando você posiciona aqui sua régua, você vê carreira 6 que você tem que fazer, carreira da cor 2, e você vê as marcações, você tá vendo aonde eu fiz ponto alto. Se você posiciona a sua régua aqui, carreira 7, carreira da cor 1, e você vê aqui as marcações de pontos altos, você vê aonde eu fiz ponto alto. Então, o gráfico marcado serve como uma pesca para você fazer aí também a sua letra, que não tem o tutorial comigo fazendo carreira a carreira. Combinado? Espero que vocês tenham gostado dessa primeira letra, desse primeiro dia, dessa primeira aula, de muitas que teremos. Qualquer dúvida, mandem aqui, né, um comentário, mas mandem também lá no meu Instagram, porque no meu Instagram eu posso falar, eu posso responder as dúvidas com áudio, que aqui não dá para eu fazer, e quando eu respondo por áudio eu ganho tempo, logicamente. Queria mostrar uma outra coisa para vocês. Essa peça eu fiz em um outro dia, esse Y, com uma agulha 3,5 de outra marca. Olha como tá menor o meu Y de hoje. Fiz com vocês aqui esse Y, ele tá um milímetrozinho, meio centímetro menor, com uma agulha 3,5 de outra marca, com a mesma linha, mesma quantidade de pontos, mesma quantidade de carreiras, mas isso pode acontecer, e com certeza isso acontece entre o meu trabalho aqui e o de vocês aí, porque temos tensões de pontos diferentes. Mais pra frente a gente vai falar sobre arremate, né? Quem quiser já ir arrematando, se você não quiser fazer nada e só quiser deixar aí os retângulozinhos das letras, você pega uma agulha de tapeceiro aqui, ó, e vai enfiando em cada cor a linha que você terminou. Ou você simplesmente corta aqui um pedaço e bota um pouco de cola de tecido aqui
E nesses, o que você já arrematou, você corta. E nos que você ainda não arrematou, você bota um pinguinho de cola de tecido e corta, que não vai ter problema nenhum. Olha aqui como eu fiz. Eu coloquei cola de tecido e ele tá aqui inteirinho. Coloquei aqui também, cortei os pedacinhos. Não ficou focado, porque o caderno embaixo tirou o foco aqui pra vocês. Deixa eu tentar focar aqui. Aqui, ó. Estão vendo a cola de tecido? Eu cortei, botei um pinguinho de cola. Aqui eu emendei um no outro, passando o fio, esses fios que sobraram da letra E, por dentro da letra Y. E depois cortei e botei um pouquinho de cola, estão vendo? E ele aqui tá preso para sempre. Então é isso, turma. Um abraço, um ótimo dia, uma ótima quinta-feira, para quem tá vendo quinta-feira, 2 de fevereiro. E se você não tá vendo na quinta-feira, é porque você tá vendo esse conteúdo mais pra frente, não tem problema. Ele vai ficar aqui salvo na playlist para que você acesse quando você quiser e quando você precisar. Até semana que vem.